Olá, tudo bem? No último vídeo falamos sobre a necessidade do consentimento do locador em relação a alguns negócios jurídicos, entre eles a sublocação. É o que a gente chama de sublocação consentida ou sublocação legítima, em contraposição à sublocação clandestina, que é aquela em que o locador não deu o seu consentimento e que, portanto, em relação a ele não gera efeito nenhum. O assunto aqui é a sublocação legítima, consentida. A locação, a sublocação, o que ela é? É um contrato derivado da locação, um contrato derivado, não é um contrato acessório da locação. Então existe o contrato de locação, que existe o locador e o locatário, e o contrato de sublocação, em que o locatário daquele contrato de locação é o sublocador. E ele vai alugar aquele imóvel para um sublocatário, sempre consentido pelo locador. A sublocação ela tem algumas regrinhas. Primeiro, aplicam-se à sublocação as mesmas regras da locação, obviamente. Então, por exemplo, se o sublocatário ele for uma sublocação de imóvel não residencial, imóvel comercial, por exemplo, ele tem direito à renovatória, por exemplo, desde que ele cumpra os requisitos. Então, vai ter a questão da garantia, todas as regras pertinentes à locação aplicam-se à sublocação, sem problema com relação a isso daí. Uma segunda regrinha com relação à sublocação é que, se o contrato de locação for extinto, se findar, finda-se também a sublocação. A sublocação não pode ter um tempo de duração, por exemplo, maior do que o da locação, obviamente. É um contrato derivado, não é um contrato acessório. Então, ele tem que seguir também as suas regras específicas. Tanto é que, caso o sublocatário permaneça no imóvel, numa eventual ação de despejo para retomar o bem, pode haver inclusive a liminar para desocupação em 15 dias nessa situação. Uma outra regrinha com relação à sublocação: a responsabilidade subsidiária do sublocatário. Assim, por exemplo, vamos imaginar, no contrato de locação, o locatário e o sublocador está em mora, está inadimplente em relação ao locador. O locatário, o sublocatário, ele pode vir a responder pela dívida do sublocador e pagar diretamente ao locador. Para quê? Para dessa forma, mantendo a locação, ele mantém a sua sublocação também. Ele tem interesse nesse sentido de manter a locação. Inclusive, o que ele vier, lógico, ele vai pagar até o limite da sua obrigação em relação ao sublocador. Mas ele faz isso para manter justamente a sua sublocação. Então, ele pode fazer isso. Uma outra regrinha com relação à sublocação é o direito de preferência. O sublocatário na sublocação consentida, legítima, ele tem direito, inclusive, em caso de alienação do imóvel, tem direito a exercer a preferência, exercer o direito de preferência. E ainda existem regras que beneficiam o sublocatário, regras de intervenção processual. Então, ele pode intervir na ação de despejo como assistente, ele pode entrar com a ação renovatória, que eu comentei aqui, ele pode ingressar também na ação revisional de aluguel, que é aquela ação para atualizar o valor do aluguel. Então, assim, o sublocatário, numa relação de sublocação, também ele tem os seus direitos. Então, a sublocação basicamente é isso. É um contrato derivado da locação, em que há no vértice em comum o locatário da locação, ele será locador ou sublocador na sublocação, seguindo-se as mesmas regras da lei de locação com relação até ao contrato. Era esse o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever, deixar o seu like e apertar o sininho. Até a próxima!